Boa noite a todos. Uma grande satisfação reencontrá-los nesta quinta-feira. E eu começo pedindo desculpas pela semana passada, pela minha ausência. Tive um compromisso familiar não previsto. Agradeço a compreensão de vocês e hoje retomamos a leitura dos capítulos da obra psicológica da Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento. Estamos encerrando o livro. 11º capítulo, Os Últimos Eixos, e o 12º capítulo já na sequência. Então, muito provavelmente, fecharemos o livro na próxima semana. Aí iniciaremos o Ser Consciente, se assim vocês desejarem. Fica a critério de vocês. Então, vamos em frente. E se vocês me tolerarem, continuaremos lendo e estudando juntos. Então, antes de retomarmos a leitura de hoje, o estudo de hoje, eu gostaria só de convidá-los a um momento de introspecção, de recolhimento, de silêncio íntimo, silenciando os pensamentos, os sentimentos, para que possamos, com humildade e gratidão, elevarmos-nos diante do Altíssimo, agradecendo pelo dia, pela semana, pelas oportunidades e também pelas dificuldades. Pedindo perdão pelos nossos erros, pelos equívocos, pelos momentos de fraqueza, que nos colocamos hoje novamente, pedindo as bênçãos, a companhia dos benfeitores espirituais, para que possamos estudar, nos aprimorar, nos compreender e assim tornarmos-nos melhores, colocando-nos humildemente como trabalhadores na seara do bem. Que assim seja. O 11º capítulo, falando um pouco sobre os sentimentos. Amigos ou adversários? E nós falamos sobre alguns eixos, né? Começamos pelo amor, falamos sobre o sofrimento, retomando algumas reflexões, inclusive do livro Plenitude. Então fizemos um grande apanhado geral de ideias, o que é muito oportuno e bastante agradável. Finalizando este capítulo, o próximo eixo é estar e ser. Para a gente fazer a sequência, como de costume, eu escolho alguns parágrafos. Isso é bastante subjetivo, né? Porque eu tenho a oportunidade de escolher os parágrafos que eu vou lá destacando na minha leitura, mas isso não impede que você destaque os seus parágrafos no seu livro, durante a sua leitura, escreva os seus comentários e participe. Então aqui a ideia é trazer alguns parágrafos como oportunidade de suscitar e de promover o diálogo. Então, o primeiro parágrafo para conversarmos sobre estar e ser. Bloqueando-se pelo injustificável receio das opiniões alheias, o indivíduo recua ante possibilidades enriquecedoras de crescimento interior, de realização, deixando de ser feliz por estar sob tormentos crucificadores. Com efeito, a sua é uma conduta confusa. Fugindo de suas dúvidas, torna-se crítico mordaz dos outros, num processo de transferência de valores internos. Procura sempre agradar na presença e faz-se censor na ausência. Insatisfeito, é rude com as pessoas que dele dependem e bajulador com relação aos que acredita superiores. Oculta os sentimentos a fim de poupar-se a comentários desagradáveis, apresentando-se dúbio e melífluo. As suas opiniões têm por meta atender a todos, concordando com ambos os litigantes quando for o caso. Eu fiz a leitura direta neste porque foi o parágrafo da semana retrasada. Quando nós finalizamos, estávamos conversando justamente sobre isso. As posturas extremistas como sintomas do seu oposto. Pessoas que são excessivamente religiosas, no sentido fanático do termo, os fanatismos, as agressões, as perseguições, refletindo muito mais uma instabilidade e insegurança interna do que uma convicção. A pessoa convicta da sua fé, convicta, e não convicta no sentido de já cristalizado, senão ela vai justamente para o fanatismo. Então, a pessoa que confia no seu processo, que entende o seu caminho, que compreende as dificuldades e a sua compreensão relativa das coisas, ela caminha com mais tranquilidade, com serenidade. Ela não se impõe de forma violenta. E nem o oposto, que aqui também foi colocado nesse parágrafo.
A pessoa que se torna melíflua, aquela pessoa que é excessivamente doce, e aí também no sentido pejorativo. Ela concorda com tudo, ela não se posiciona, ela tem receio de gerar qualquer tipo de desentendimento, e para isso ela se anula. Quando não, ela manipula essa sua habilidade de ser melíflua para ganhos pessoais, para exercer poder sobre o outro. Então nós queremos justamente, com o mais rapidamente possível, reconhecer isso no nosso psiquismo e combater, resolver, dissolvendo as resistências, assumindo a realidade, por mais dolorosa que ela seja, a respeito de nós mesmos, e corrigirmos a rota, buscando realmente uma construção de nós mesmos em bases sólidas. Por isso a leitura psicológica é bastante importante, porque aí a gente consegue fazer uma leitura dos evangelhos com menos probabilidade de uma inflação egóica, ou com uma menor probabilidade de utilizarmos a religiosidade como essa fuga, ou como uma barganha na relação com o outro e até mesmo com o divino. É isso que nós queremos transcender. Então a pessoa, e aí foi o fechamento da semana passada, retrasada, gosta de opinar em assuntos que desconhece. Inclusive nós comentamos se isso ainda é comum no nosso tempo atual, né? Na verdade está potencializado como nunca visto antes pelos recursos que dispomos de comunicação. São extremamente eficientes e benéficos, mas nas mãos de pessoas que gostam de opinar em assuntos que desconhecem, se torna deletério. Então, como uma compensação ao conflito. Então, nós falamos muito dessa dinâmica compensatória da estrutura psíquica. A nossa mente, não só o aspecto consciente, mas, sobretudo, o seu aspecto inconsciente, que é a grande maioria, porque a gente fala em espaço, né? Mas isso também é metafórico, né? A nossa mente é principalmente inconsciente. E a consciência é uma construção, uma diferenciação ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência existencial, uma diferenciação desse inconsciente. E exige muito trabalho. Então o que nós queremos é a expansão dessa consciência. Mas quando ela se expande, iluminando esses aspectos da nossa psique, nem tudo que surge, nem tudo que é visível, torna-se visível, é agradável. E aí a pessoa ela vai para diferentes sintomas. Então aquela que gosta de ter sempre razão, está sempre certa, sabe de tudo, conhece tudo, determina tudo, sabe o que é melhor para a vida do outro, se sustenta sempre em certezas absolutas, irrevogáveis, ela precisaria reconhecer isso como sintoma de alguma coisa importante que está acontecendo no seu íntimo. E aí a gente lembra do nosso combinado lá no início do estudo das obras psicológicas, né? Quem se propõe a fazer esse estudo está abrindo mão de um posicionamento julgador. Então nós não estamos fazendo julgamentos, nós estamos fazendo análises, avaliações, nós queremos entendimentos e a partir deles escolher com mais consciência como nós vamos conduzir a nossa vida, como nós vamos conduzir a nossa existência. Podemos prosseguir? Alguém gostaria de fazer algum comentário da semana retrasada? Deu para a gente construir uma linha de raciocínio para dar continuidade? Ótimo. Então, vamos continuar no eixo ser e estar. A autocrítica sincera. É um exercício bastante difícil, né? A gente às vezes faz o exercício de revisão do nosso dia. A Santo Agostinho, diversas obras da doutrina espírita e de outras doutrinas religiosas, sempre tem um exame de consciência. Mas fazer o exame de consciência requer muita estrutura psicológica e um fortalecimento do eu. Porque nós não queremos fazer contagem de algumas atitudes que a gente cometeu ali, errou e quase reconhece, mas mais justifica do que reconhece. Não é esse exame de consciência que a gente quer. Mas para fazer um exame de consciência efetivo, a gente precisa estar preparado para a crítica. Mas receber crítica não é muito agradável. Na verdade, não é nem um pouco agradável, mas é bom. Então a gente começa preparando essa oportunidade de
nós mesmos nos criticarmos de forma acolhedora, não precisa ser de forma ofensiva, de forma violenta, de forma agressiva, não é opressor. A gente faz uma autocrítica sincera porque a gente reconhece as nossas intenções, não só os atos. É muito importante transcender a análise dos atos para o próximo passo. Há outros ainda, mas vamos pensar nesse próximo passo, que é o reconhecimento e avaliação das nossas reais intenções. E isso a gente dissimula muito. Às vezes é difícil dissimular um comportamento, então a gente até assume a responsabilidade por aquele comportamento, mas construindo toda uma teia, uma rede de justificativas, de explicações, de vitimizações, de culpabilizações. Agora, enfrentar intenções é o passo que a gente quer dar agora. Exercícios mentais encorajadores, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo a perseverança, fortalecendo o compromisso, que muitas vezes é esquecido na torrente violenta do dia a dia. As conversações edificantes, que também estabelecemos no nosso íntimo, estabelecemos com o próximo. A naturalidade diante das censuras, proporcionam recursos valiosos para o descobrimento do si, que é o nosso eu íntimo, dos potenciais disponíveis e ainda não utilizados. E vocês concordam que esse exercício que a gente faz conosco favoreceria muito também as nossas relações interpessoais? Porque quando alguém estabelecesse alguma crítica, uma censura, ou fizesse algum questionamento, nós já não ativaríamos todos aqueles gatilhos de reatividade, de autodefesa, porque nós já estamos nos sentindo invadidos, coagidos, ameaçados, ofendidos, já fazendo suposições das intenções do outro. O que pode ser verídico, pode ser até real, mas a minha reação não precisa ser essa. E eu conseguiria extrair, apesar da má colocação, do uso indevido de palavras, lá do vocabulário, da postura, mesmo atravessando essa máscara, atravessando essa superfície, eu consigo extrair ali grandes possibilidades de aprendizado, de crescimento. Porque a crítica, apesar de ser motivada muitas vezes pela raiva, porque a pessoa não está trabalhando as próprias emoções, eu não me sinto seguro de dizer que é absolutamente infundado. Talvez a pessoa tenha percebido alguma coisa que eu não esteja percebendo. Eu posso utilizar isso para o meu crescimento, para o aprendizado. Ontem, eu assisti um filme, enfim, é um universalista. Certo. Não é kardecista, mas eu achei muito interessante uma colocação que ele fez, assim, que essa autoanálise, você olhar o todo que nós estamos inseridos, o planeta, o meio, nós fazemos parte do todo. Perfeito. E aí, você pensar assim, quanto ali no final de um dia, certo. quanto você foi útil a esse meio e a esse mundo, ou quanto você custou a esse mundo e a esse meio. Eu achei muito interessante, porque as nossas vontades, a gente pensa, né, mas todo mundo faz, mas se todo mundo fizesse essa autoanálise, né, de pensar no quanto eu estou, né, as minhas atitudes exigem do meu meio, né? Exatamente. É um recurso muito interessante. Não precisa ser tomado como uma solução universal. Bom, a gente vai fazer a nossa escolha, mas acho uma escolha legítima. Você faz uma contabilidade de custo-benefício, fica um pouco mais racional, um pouco mais concreto, e auxilia bastante na reflexão. Mas isso me lembrou bastante também o Kant. O Kant coloca muito isso, ele escreve um livro fantástico, Fundamentação Metafísica dos Costumes. Esse ainda é possível de ser compreendido, porque as outras obras são muito difíceis. Eu, particularmente, não tive condições intelectuais ainda para compreendê-las. Fundamentação dos costumes ainda dá para compreender, ele fala muito da ética, muito da moral. Então, qual que é a ideia que ele traz? Existe o imperativo categórico e o imperativo hipotético. E tem a ideia de que se você tem aquela atitude, pense se aquela atitude se tornar um direito universal, ou seja, um direito de todos, o que
aconteceria? Como seria? Estuda antes isso da questão do ética, Da moral, a legislação. Estuda-se justiça, né? Da formulação da lei, né? Sim. Ele foi, o impacto que ele gerou no Ocidente é gigantesco, né? Gigantesco. E eu gosto muito da ideia do imperativo categórico, porque ele traz a ideia do dever. Então, por que você faz? Porque é meu dever. É simples assim. É meu dever fazer aquilo. Então, é meu dever com as virtudes, meu dever com os valores, meu dever com o meu compromisso de vida. Então, eu faço aquilo porque aquilo é correto. Então, é interessante, mas ao mesmo tempo complexo. Mas é aí que é a estrutura. Nós vamos construir. Isso foi um grande desafio para mim, porque eu sempre gostei de uma visão muito idealista. Eu ainda sou idealista, platônico. Então, eu gosto desses construtos universais. Mas aí foi um grande movimento de estudo para eu compreender que a apreensão e a apropriação desses conceitos universais é fundamentalmente subjetiva. Então, eu preciso construir a minha aproximação desse conceito. Aí, algumas filosofias abrem mão da existência desse conceito. Aí eu já acho um pouco radical. Eu ainda acredito na existência desses conceitos, é uma formação muito platônica, né? Mas aí o que eu quis dizer com isso? É a sua tarefa construir a sua perspectiva, a sua cosmovisão. Então, por isso que a leitura não só de uma linha de filosofia não é recomendado, o importante é expandir. Vamos ver o que a Joana traz na sequência. Muito saudavelmente age aquele que está em permanente esforço para ser melhor. Isso já resume muita coisa. Que apesar dos erros, das dificuldades, das quedas, como nós já conversamos diversas vezes, não abrirmos mão do nosso compromisso de sermos melhores. Então por que você faz isso? Porque eu quero ser melhor. Ah, mas como é que você sabe? Eu não sei ainda se eu estou sendo melhor, o que está acontecendo, mas eu vou continuar nesse esforço, nesse empenho, lendo, estudando, vivendo, me observando, me analisando, reconhecendo os erros, retomando, recomeçando. Então, assumir esse compromisso é o primeiro passo. Comprometo-me. Não importa o que aconteça, comprometo-me a ser melhor. Para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Esse não teme obstáculos, não receia os outros. Aí dialoga com o parágrafo lido na semana retrasada. Aquele que se omite por medo da opinião alheia. E é muito difícil, porque como eu acabei de dizer dessa subjetividade, haverá pessoas com ideias muito diferentes das nossas. E às vezes com convencimentos que você fala, não estou conseguindo refutar. Não estou conseguindo refutar esse argumento. No momento eu não consigo refutar, mas ele também não consegue refutar o meu argumento. Então como é que fica? Aí vai um exercício pessoal de escolha. Então, há pessoas que vão considerar a nossa tentativa, aí tem toda uma argumentação, uma estrutura lógica, filosófica, com premissas, axiomas, constrói uma ideia de que não existe essa busca legítima por ser melhor. Vão tentar argumentar conosco, incentivando-nos a abandonar a nossa escolha, a nossa decisão, a nossa estrada, a nossa trajetória. E vocês devem concordar comigo que essa é uma decisão muito grave, né? Uma decisão muito grave compete só a nós mesmos. Então, não permitam ser dissuadido com tanta facilidade. É preciso um trabalho gigantesco. Uma pessoa está num caminho, foi muito bem comentado aqui. Aí, às vezes, na rede social tem um comentário ali que reverbera com um vício, e eu utilizo aquilo como justificativa para temporariamente, e esse temporariamente pode ser pouco tempo ou muito tempo, temporariamente abrir mão do que eu estava fazendo antes. Aí eu me torno mais preguiçoso, me torno mais materialista, me torno mais violento, mais agressivo, diversos fatores, porque na verdade a gente se torna muito fácil de ser convencido, principalmente quando aquilo reverbera com algo que nós estamos lutando no nosso íntimo, tentando esconder. Aí vem alguém que justifica algo que você gostaria de fazer, mas está reprimindo, está guardando por coerção, não por desenvolvimento. Lembra da diferença? Falamos no livro Plenitude dessa diferença. Não é por coerção, é por esgotamento, por compreensão, por transformação.
E aí a gente adora aquela lógica, adora aquele discurso, mas na verdade ele só está conversando com os nossos vícios. Deve-se tomar bastante cuidado. Esse não teme obstáculos, então não receia os outros, nem se teme. Renova-se, melhorando o grupo social e o mundo onde está, mas que não lhe pertence. Não o detém, nem nele para. Olha também que recurso interessante, porque aí você vai falar, nossa, Nelson, mas então a possibilidade de eu me iludir é muito grande. Vocês acham que não? A possibilidade de estar iludido agora é muito grande. De estarmos perdidos, orientados, tomando o real pela ilusão, a ilusão pelo real, numa grande confusão psíquica. Tá, então, mas quais são os parâmetros? Aí que entra a parte prática e pragmática. Por isso que a gente diz, alcançar esse estado de iluminação, que a gente ainda nem sabe direito o que é, mas a gente pode definir como paz interior, serenidade, esse é o vocabulário que você prefere. Só simplesmente se isolando e trabalhando no mundo mental, não é possível. Porque você não vai ter a confrontação com o mundo para dizer, você está fantasiando. Isso não é real. Então você vai para o mundo e o observa de forma atenta, autocrítica, desligando a resistência e as vozes da vitimização, que diz que a gente sempre está certo, não, a culpa é do outro, isso aconteceu por causa disso, isso, daquilo. Não, a minha ideia de desenvolvimento estava equivocada. Por quê? Eu estou me afastando daquilo que eu construí como importante para mim. Eu estou me tornando menos paciente, menos pacífico, menos virtuoso. Então, está errado. Eu estou me tornando mais egoísta. Então, como que eu posso estar num desenvolvimento pessoal, tornando-me mais... A vida mostrando, olha, o caminho que você escolheu como desenvolvimento está se tornando mais egoísta, mais orgulhoso, então está no caminho errado. Observe isso, aceite, acolha essa confrontação e mude. Era para ser simples assim, mas não é tão simples na prática. E aí você imagina o que ela coloca, uma pessoa que tem esse ideal, essa filosofia de querer se tornar sempre melhor, não teme os obstáculos. Eu não sei vocês se vocês já tiveram essa experiência, mas não temer obstáculos deve ser uma sensação fantástica, né? Vem dificuldade, vem isso, vem problema, você nem vai para o futuro se preocupando com possibilidades. Você consegue se colocar no momento presente e viver as experiências que a vida te proporciona de forma sábia, sempre crescendo, sempre aprendendo, sempre respeitando, sempre se desenvolvendo. Isso deve ser extraordinário. Mas se isso faz a gente se encantar, já é o primeiro passo, né? Porque a gente só busca aquilo que nos encanta. Não adianta vir com obrigação, com leis, com punição. Aqui não vai funcionar. A gente só vai buscar realmente aquilo que nos proporciona esse encantamento, esse deslumbramento, essa sensação de beleza. Então ele segue adiante. O seu é o rumo do infinito. Não se ofende. O que também já dificultou um pouco, né? E a ninguém magoa. Aí já dificultou um pouco mais. Não se limita. A outro não obstaculiza. Olha, a sua vida não se configura um obstáculo para o desenvolvimento do outro. Se já fizéssemos isso, conseguíssemos esse estágio, imagina o ato de caridade que seria. A minha vida, a minha presença, a minha postura é um fator de soma, é um fator de impulso, de crescimento para o outro. Não é um obstáculo ao seu desenvolvimento. Mas é o que a gente almeja. Estamos buscando, estamos distantes, mas é o que a gente almeja. Não desanima, aos demais não perturba. Está sempre vigilante com seus defeitos e ativo nas suas ações. Então aqui a gente tem um excelente parágrafo de orientação para a gente reafirmar o nosso compromisso. E esse compromisso nós assumimos conosco. Mas ninguém, não é um compromisso que eu assumi com o outro, é um compromisso pessoal, absolutamente íntimo. Queremos ser melhores. Aí, mas isso ficou muito amplo, muito abstrato. Ela vai elencando alguns pontos para você perceber. Não, mas espera lá, eu ainda receio muitos obstáculos.
Eu ainda tenho muito esse medo de caminhar para o meu desenvolvimento espiritual encontrando as agruras do caminho. E eu me detenho. Então, tem alguma coisa errada. Analise, observe, veja, conclua e resolva. Você dá mais aquele passo. Aí você identifica outra dificuldade. Você analisa, reconhece, assume, elabora. E aí o processo, olha como o processo é longo, né? Porque toda essa elaboração vai ser uma viagem pessoal ao seu passado. Pensando só nessa existência. A sua infância, a sua adolescência, a fase da juventude, não importa a idade. Você vai fazer toda essa trajetória para entender como elaborar aquele obstáculo que te impede de exercer uma fé real. Por isso que o vocabulário que a gente utiliza é muito importante, né? E aí tem aquela frase de sabedoria da filosofia que a gente sempre repete. Vocês já devem ter ouvido também. A melhor maneira de fazer alguém não aprender algo é convencê-lo de que ele já sabe. Então a melhor maneira da gente não querer aprender algo é nos convencermos de que nós já sabemos, ou de que nós já somos. Você tem fé? Não, eu já tenho fé. Tenho absoluta fé. Ah, você tem paciência? Não, eu sou extremamente paciente. Aprendi a paciência, vivi a paciência. Aí você vai elencando, a pessoa está vivendo uma construção perigosa, falaciosa, fazendo mal, sobretudo, a si mesma. E aí, nessa insegurança, porque esse discurso, como a gente viu nos parágrafos anteriores, é um discurso que sustenta o quê? Um medo de ser descoberto. Tamanha a sua fragilidade, tamanha a sua insegurança. A pessoa sustenta uma imagem que beira a perfeição. Sustenta uma imagem de força, uma imagem de potência, que ela tem em estado latente, mas ainda não pronto, não realizado. Então, por que negar-me a realizar? Aí a pessoa pensa, eu me obrigo a não realizar porque eu tenho vergonha do processo. Porque o processo vai expor as minhas fragilidades. O processo vai expor os meus erros, as minhas fraquezas, a minha ignorância, vai expor-me. A pessoa que não consegue essa exposição no mundo, e eu não falo daquela exposição proposital do outro, né? Vocês estão me acompanhando, né? É uma exposição realmente de estar no mundo. Quem não tolera isso, não se permite vivenciar o processo. E aí como que compensa esse complexo de inferioridade? Fantasiando virtude. E aí se torna extremamente dogmática, porque precisa que o outro entenda quão virtuosa ela é, por meio de obrigar o outro a ser também, por meio da violência. Ela se violenta e violenta o outro. Estar e ser, então, foi o nosso eixo, penúltimo eixo do capítulo 11, 11º capítulo, sentimentos. Vamos para o último eixo? Abnegação e humildade. É um eixo fantástico para a gente dialogar sobre o que falávamos há pouco. Vocês acham que a compreensão sobre abnegação e humildade ela está plena e adequada? Qual a visão que as pessoas, a grande maioria, tem de abnegação e humildade? As pessoas já associam uma ideia de fraqueza, rebaixamento, anulação da própria vontade, do próprio desejo, submissão. Olha quantos termos vão associados a virtudes extremamente importantes, profundas, abnegação e humildade. Então vamos ver o que a Joana trouxe como reflexão. E aí, como eu disse, escolhi alguns parágrafos, vocês também têm os parágrafos de vocês. O amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade, porque ela já começa corrigindo, né? E só colocar humildade já gera confusão. Então, verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento áureo. Percebe a pequenez diante da grandeza universal, destituído de conflitos, de consciência de culpa e de fugas do ego. Então, esses destituídos de consciência de culpa e de fugas do ego é uma coisa que eu não consigo nem imaginar como seja. Para mim é algo muito distante.
mas é colocado como aquele farol que a gente já argumentou, como o sol, por exemplo, se você preferir, absolutamente distante, mas ele me direciona. Ele se estabelece como referencial. E é uma metáfora muito adequada, porque mesmo o sol estando muito distante, eu consigo sentir. Abro a minha janela, os primeiros raios solares, eu já consigo interagir com ele, apesar de estar muito distante, sermos ainda muito diferentes. É mais ou menos essa nossa busca. Mas ele fala dessa condição de humildade. Essa condição de humildade passa pelo reconhecimento de quem nós somos no mundo e na nossa própria condição psíquica. Por que a astronomia, o estudo dos astros, encanta desde tempos imemoriais, prísicas eras? Porque isso nos dá uma sensação de grandiosidade. A gente reconhece o nosso planeta, e óbvio que isso levou muito tempo, né, na história, mas o sentimento já vem como herança, a sensação já vem como herança. Hoje nós temos uma compreensão científica dilatada. O nosso planeta é insignificante no universo. E esse insignificante não é no sentido pejorativo de que ele não vale nada. Não, não é isso. Nós somos só um planeta num sistema que não tem um lugar especial na galáxia. A gente pensava já na Terra. Vocês lembram da trajetória, um pouquinho das ciências? Porque a gente elenca 3 grandes feridas. E a gente chama de feridas narcísicas, porque a gente tinha uma certa soberba, ainda temos, mas uma certa soberba que foi quebrada. Qual foi a primeira soberba quebrada? A primeira soberba quebrada foi com Nicolau Copérnico, porque a gente acreditava que a Terra era o quê? O centro do universo. Tudo foi criado para nós no universo. Então tudo gira em torno da Terra. Ele falou, não é assim, e provou. Então, a primeira ferida. A segunda ferida foi com Darwin. Há um processo evolutivo. Nós não somos tão especiais assim. Nós desenvolvemos faculdades psíquicas extraordinárias, mas nós somos descendentes dos primatas. Então, ele mostrou todo o mecanismo de evolução e a biologia celular, hoje com o estudo do DNA, conseguiu mostrar que o nosso código genético e o código genético de um primata não é substancialmente diferente. Então, foi a segunda ferida narcísica. Uma promovida pela física, outra pela biologia e a terceira pela psicologia, mais precisamente pela psicanálise. Começou com Freud, mas não só, porque outros filósofos também trabalharam o conceito, mas ele se apropriou muito bem do conceito, que é a ideia do quê? Justamente do inconsciente. Nós não somos senhores do universo, Nicolau Copérnico. Não somos senhores no nosso mundo, Darwin. E não somos senhores nem na nossa casa mental. Então, calma. E aí a pessoa começa a perceber, conforme ela vai se apropriando desse conhecimento, e isso que é fantástico, porque nós vivemos em comunidade. Então, ainda bem que nós tivemos esses grandes gênios da história para contribuir com o desenvolvimento da ciência, da filosofia, para que a gente pudesse perceber que nós ainda estamos muito infantis. Muito longe, tem muita coisa para a gente aprender. Então, se você falar, mas o que é o ser humano? Não sabemos. O que é a mente? Não sabemos. E aí se perguntar, o que é o espírito? Não sabemos. Nós estamos ainda tateando na construção desse saber. Você vai pegar, por exemplo, na filosofia, qual que é a teoria correta? Tem diversas linhas. Na própria psicologia, tem diversas linhas e concepções. Como é que eu vou escolher e dizer, não, essa é a correta? Todas as outras estão erradas. Não temos como fazer isso. Então quer dizer que nós não temos um consenso do que é a mente humana. Se nós não temos um consenso do que é a mente humana, do que é a psique, e é a própria psique que é o instrumento de tudo isso, porque Nicolau Copérnico, para descobrir o que ele descobriu, o que ele teve que fazer? Pensar. Então é tudo psíquico. Assim Darwin, assim Freud, assim os filósofos, assim os cientistas, assim, perfeito. E a gente não tem nenhum entendimento, eu não sei se teremos um dia, do que é a mente humana, a psique. Então por isso que traz uma noção real de humildade. Porque só repetir, e aí tem aquela frase que todo mundo repete, né? Só sei que nada sei, mas a pessoa repete essa frase, não para reconhecer que ela não sabe, para citar um filósofo importante,
E ficar bonito, né? Porque, olha, eu estou citando Sócrates aqui. Só sei que nada sei. A pessoa fica mais orgulhosa com a referência de colar na imagem do Sócrates do que, de fato, não realmente entendi o que ele quis dizer. Eu não sei nada. Então, eu preciso ainda muita coisa. A matemática não está terminada, a física não está terminada. Eu falo, a física acabou. Não, está muito longe de acabar. Todas as vezes que os físicos falaram, e isso aconteceu mais recentemente, chega a ser até irônico, né? No final do século XIX, os físicos da Europa disseram, não, já resolvemos o mundo, agora a gente só precisa de experimentos mais precisos, então a gente só precisa de tecnologia e equipamento para termos dados mais precisos, atualizarmos os valores das constantes. Olha a soberba, né? Aí veio a grande revolução e jogou toda a física clássica para o espaço. Começo do século XX. A maior revolução da história até o presente momento. Então, nem nas ciências, nem na filosofia, na religião, nós não temos ainda nada fechado. E isso é bom, que a gente exerce a nossa tolerância, o nosso respeito, a nossa construção, compartilhando ideias sem medo, sem receio, sem falso puritanismo. Vamos nos desenvolvendo. Talvez seja inesgotável. Talvez seja ilimitada a compreensão da mente. A gente não vai esgotar. Eu, particularmente, gosto mais dessa ideia. Do conhecimento inesgotável, porque isso nos permite aprender sempre. Não vai chegar um momento que eu falei, já aprendi tudo do universo. Tá, eu faço o quê? As pessoas não entendem o que significa o infinito, a imortalidade, a eternidade. Né? Gostam de usar essas palavras, né? Mas não entendem a substância delas. Vou fazer o quê depois? Espero que seja ilimitado. Não sei qual é a opinião de vocês. Né? Percebe a pequenez diante da grandeza universal. Falando dos astros. Né? Vocês gostam de contemplar o céu também à noite? E ver aquelas estrelas, miríades de estrelas. E você vê tudo aquilo, você fala, pululando vida em algum lugar que eu não tenho nem ideia do que seja. Como será? O que está acontecendo? E você pensa no próprio planeta também, nesse exato momento, o que está acontecendo em cada ponto do planeta? Como está o coração de cada um dos seres que aqui habitam encarnados? A mente deles, a vida deles. Se eu pudesse ser transportado, né? Seríamos inundados, fulminados, ou melhor que não aconteça. Mas é interessante, são conjecturas interessantes. Para nós que gostamos de estudar, é um prato cheio. Percebe que a finalidade do ser existencial é a alegria de viver decorrente dos pensamentos e ações meritórios, o que o propele à autoestima e à autodescoberta constante, trabalhando-se sem fadiga nem decepção. Ainda um pouco difícil para nós, né? Sem fadiga e sem decepção, mas algo que a gente estamos buscando. Reconhecendo essa possibilidade. E aí os orientais têm uma visão interessante na filosofia deles, né? Que eles chamam de, vou tentar traduzir o termo, é postura de aprendiz. Uma tradução livre, né? Postura de aprendiz sempre. Mesmo quando a pessoa se torna um mestre, chamado mestre, eles têm a nomenclatura deles lá, chamam mestre, guru, lama, ele precisa sempre ter a postura de aprendiz, como se ele estivesse chegando pela primeira vez. Senão vira tudo um automatismo. Ele vai meditar, ele já conhece a técnica, então é só um cumprimento automático de um ritual, de uma rotina. E a ideia é justamente oposta a isso. É reconhecer-se nesses atos automáticos do dia a dia, no momento que você se alimenta. Como a gente falou no livro Plenitude, qual o meu grau de atenção no momento em que eu me alimento? Será que eu preciso ligar a TV, eu preciso colocar música, precisa ter conversa? Eu consigo me alimentar em silêncio? Eu percebo as minhas mastigações? Eu consigo perceber a quantidade de alimento que eu estou consumindo, a qualidade do alimento que eu estou consumindo? Né? Então, é estar sempre na postura de aprendiz. Sem aprender. Exato, eu também sou favorável a isso, de deslumbramento, né? Então, há pessoas que olham para o pôr do sol e já perderam a sensibilidade. Já olham para a abóbada celeste e já não... Porque elas não conseguem estabelecer mais essa conexão. Foram inundadas por um mundo de pragmatismo,
de eficiência e de resultado, e compraram essa ideia. É uma escolha. Eu também acho que a vida sem encantamento é triste. Invariavelmente, quando não expressam evolução, ou delas não decorrem, são simulações dos temperamentos emocionais conflituosos, que as utilizam para mascarar a timidez, o medo, o complexo de inferioridade e a inveja. Isso que já falamos bastante nos slides anteriores, nos parágrafos anteriores. Velar, esconder aquilo que na verdade eu precisaria trazer à tona, eu precisaria reconhecer, mas aí vem aquele discurso: não, inveja eu não sinto, não, ciúme eu não sinto, não, mas a sua fé, minha fé é inabalável. Então, aí já percebe que eu vou me convencendo de inverdades a meu respeito, que vão exigir uma compensação na forma de sintomas, que aí dificultam a minha relação com o mundo, a minha relação com o outro. Torna-se inviável a comunicação e a convivência. Porque se sentem frustrados nas conquistas humanas, nos desafios sociais, tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada. Aqui ela já deu uma chamada de atenção significativa. A pessoa, na verdade, isso nós também abordamos no Plenitude. Olha só como esse estudo que a gente está fazendo ele é complexo. A pessoa, ela deseja a riqueza, ela deseja o poder, mas ela não conquista o que ela acha que merece. Ela não conquista o que ela acha que deveria. Aí ela vai passando por etapas, né? Quase como etapa de luto. Aí ela começa a dizer que na verdade não compensa ser honesto, que as pessoas utilizam meios ilícitos, que isso, que aquilo, aí vai toda a construção, blá. Aí uma das últimas etapas é dizer: não, eu não vou porque é errado, eu preciso ser humilde, eu preciso ser abnegado, preciso ser abnegada. Mas na verdade ela está utilizando isso para substituir o seu desejo, a sua vontade de posses, de valores, de admiração, de poder, só trocando isso por algo que ela aprendeu que, infelizmente, nesse mundo, também virou moeda de poder, que é ser virtuoso, falsamente virtuoso, pseudo-virtuoso, para conquistar a admiração, tornando-se uma pessoa importante, não pela quantidade material que ela possui, mas tornando uma pessoa importante pelas virtudes que ela tenta mostrar no mundo. Isso nos ambientes religiosos temos muito. Nos ambientes filosóficos também temos muito. Aí a pessoa está só construindo uma argumentação para dissimular um desejo e encontrou um substituto para suas carências. Nós não queremos mais exercer esse tipo de religiosidade. Mas para isso, precisa-se de reconhecimento, e esse reconhecimento de nós mesmos vai promover a verdadeira abnegação, a verdadeira humildade. A gente já vai chegar lá. Mas essa que ela está comentando, esse parágrafo, é a abnegação forçada. Aí a pessoa vai se fingir de fraca, vai se anular, vai ser melíflua, vai se fingir de coitada, vai se dizer com mil justificativas e fantasias. E aí é o que eu falo que é o cuidado que o espírito deve ter. Porque o nosso entendimento de vidas passadas abriu um território muito interessante para a gente jogar coisas e projetar coisas que podem ser mais fantasiosas, muitas vezes o são, do que reais. Então veja, não que não existam, mas serviu como um território para projeções fantasiosas que eu não tenho como verificar se sim ou se não. Então o que é mais fácil verificar? Mas fácil também é o uso da linguagem, porque é muito doloroso. A minha intenção. Qual que é a minha intencionalidade ao buscar virtude? Qual que é a minha intenção ao buscar erudição? É para ostentar a minha erudição? Então eu gosto de citar, só sei que nada sei, por quê? Para parecer mais inteligente ainda e dizer, não, eu sei até isso. É uma citação de que eu não sei nada. Então, é esses reconhecimentos que a gente está buscando. Recheada de reclamações. E é isso que nós falamos, né? Então, a busca religiosa não é
daquele sofrimento, daquela tristeza, daquela amargura, da pessoa lúgubre. Não. Na verdade, deveria ser o oposto. Por isso, quando você pega São Francisco de Assis, que sofreu muito, enfrentou muitas dificuldades, fome, frio, ele falava de alegria, ele falava de natureza, ele fazia hinos ao sol, ao vento, e ele tentava levar para as pessoas leveza, alegria. Ele dançava com os leprosos, ele compartilhava afeto, amor. Não é aquela coisa, vamos nos juntar aqui, porque religiosidade é dor, sofrimento no sentido de miséria. Não. Então realmente é uma escolha estarmos aqui. Sendo isso, nos traz, como foi muito bem colocado, encantamento. Porque se sentem frustradas nas conquistas humanas. Então, só para sequência. Nos desejos sociais, tais indivíduos ocultam-se na abnegação forçada, recheada de reclamações e exigências, fingindo-se mártires incompreendidos pelos que os servem, perseguidos por quase todos, e ricos, na verdade, de recalques, precisando de orientação psicológica para que pudesse fazer um trabalho religioso efetivo. Então, a religiosidade não pode ser um substituto para o nosso trabalho psicológico. O trabalho psicológico é complementar. São presunçosos na sua abnegação e ciosos dela, apresentando propostas e comportamentos extravagantes, exibicionistas, exagerados. Porque se a minha abnegação, a minha humildade é um substituto para uma vontade de poder, eu preciso que seja vista, eu preciso que seja admirada, e eu preciso que as pessoas tenham compadecimento de mim. Isso não faz sentido. É por isso que nós encontramos muito nas Escrituras a questão de fazer no recolhimento do seu lar. Então, se você for orar e você está num momento de profunda emoção, de comoção, vá orar num ambiente reservado, no íntimo do seu quarto. Se a sua mão direita fez algo, que a esquerda não saiba. Não há necessidade de ter plateia. Aquilo é feito porque é uma decisão pessoal de entendimento, de desenvolvimento, de aprimoramento de si. E isso nos ajuda a perceber a distância que estamos da vivência dessas virtudes. Quem assim se comporta, desvela-se como preguiçoso e não humilde. E já não temos nem como, não precisa nem interpretar, né? Já foi direto, não precisa nem dialogar. Quem assim se comporta, ou seja, com aquela falsa abnegação, a abnegação forçada que acabamos de comentar, porque na verdade ela está desejando competir no mundo, só que ela se sente fraca, se sente incapaz, prefere não fazer, e aí ela já fala da preguiça. Não, estudar, trabalhar muito, me desenvolver muito, não dá muito trabalho, então o que eu vou fazer? Mas eu quero ainda a admiração, eu quero a conquista. Então eu vou me fingir de humilde, de abnegado, não preciso batalhar por aquilo que no fundo é o que eu desejo, e recebo a admiração que me é importante. Agora, é óbvio que se você confrontar a pessoa, mas na verdade pense em confrontar a si mesmo, não vai ser essa narrativa que ela vai trazer. Ela vai justificar a humildade, a pobreza, né? E a ideia de pobreza no sentido muito equivocado. É muito equivocado. De realmente substituto ou resultado de uma preguiça existencial. Por isso que o reconhecimento do que nós efetivamente desejamos é importante. E a gente falou isso no livro Plenitude, também da sabedoria oriental. Se você quer experimentar isso, vai e experimente, veja o resultado de como é viver daquela maneira, como é ser daquela maneira. E aí tem uma frase de um ator que compartilharam comigo, eu não me lembro qual é o ator, mas ele comentou que ele desejaria que todos pudessem se tornar famosos e ricos para perceberem verdadeiramente, não só por palavras, porque a gente leu um belo livro, mas sentir, entender que aquilo não traz felicidade, de verdade.
não traz realização. Traz bem-estar, é interessante, massageia o ego, te abre muitos recursos, é óbvio. Ninguém está sendo hipócrita. Tem muitos benefícios. Mas nós estamos falando de realização existencial. Ele alcançou isso e não se sente realizado existencialmente. Mas houve uma autenticidade. No começo da sua trajetória, ele lutou para alcançar aquilo. Lutou, se esforçou, batalhou e alcançou. E constatou. Então, a transformação aí é mais profunda. É disso que nós estamos falando. E a gente vê diversos depoimentos desses, né? Eu lembrei de um. E embora pareça, não possui a humildade real. Antes tem medo dos enfrentamentos, das lutas, sendo conivente com as coisas erradas por acomodação. Palavras que vocês disseram: submissão, projeção do ego, que se ufana de ser cordato, bom e compreensível. Aí a gente vai dizer: ah, não, mas então ela está dizendo que ser cordato, ser bom, ser compreensível é errado? Não, não está dizendo isso. Ela está dizendo que ser cordato, ser bom, ser compreensível pode estar sendo utilizado como uma fuga, resultado de uma covardia, resultado de um medo, não um exercício real das virtudes. Vocês acham que é pouco provável ou muito provável que estejamos cometendo esses erros? Eu falo por mim, não posso falar, obviamente, por mais ninguém. Muito provável. Mas não é que, não é o fato de ser muito provável não significa então que eu não deva fazer, não deva tentar. Vou continuar fazendo e vou continuar tentando. Tendo isso em consciência e reconhecendo que a minha intencionalidade lá não foi condizente com o que eu esperava. Não foi condizente com o que eu efetivamente estou buscando. E perceba, ali a minha intencionalidade, a minha intenção estava contaminada. E eu percebi que naquele momento eu preferi me omitir e quis passar uma imagem para o grupo que estava ali de que eu me omiti porque eu sou grandioso, paciente e virtuoso. Mas não, eu estava com uma vontade imensa de ir para o conflito. Mas eu estava com vergonha do julgamento, estava com vergonha das reações, com vergonha, ou com medo, com constrangimento, etc. Só exemplos. E veja, também não estamos dizendo que precisamos, por uma questão de autenticidade e sinceridade, sermos grosseiros, violentos e agressivos. Você se lembra dessa distinção? Há maneiras de se fazer. Então, você não precisa ser agressivo e violento para você se posicionar, para você deixar de ser conivente. Não precisa. Agora, encontrar como fazer é uma tarefa nossa. A humildade não frequenta os mesmos campos morais da convivência com o erro. Aqui também direto. Ser humilde não significa tolerar o que é errado, ser cúmplice do que é errado. Ser humilde não significa que você não pode chegar para a pessoa e dizer: o que você fez é errado. O que você está falando está errado. Você está magoando as pessoas, você está ofendendo as pessoas, você foi grosseiro. E o mesmo para nós mesmos, para nós, quando nós fizermos. Nelson, você foi grosseiro. Nelson, você está errado. Isso facilitaria muito a convivência e o nosso desenvolvimento. Então, a humildade não frequenta essa questão de eu preciso me omitir. Estou num ambiente onde está acontecendo um erro, uma injustiça, e eu vou me omitir por humildade. Eu vou ser cúmplice por humildade. Porque, coitado, né? A pessoa ela vai ficar triste se eu disser que ela está errada. Primeiro que esse sentimento de que a gente utiliza como coitado, né, que a gente traduz às vezes com pieguismo, piedade, não é virtude. O que nós estamos desenvolvendo é a compaixão. É o termo que eu gosto, não sei qual que vocês gostam. É o termo que eu gosto. Compaixão que nasce de uma compreensão e de um estímulo para que a pessoa entenda que ela pode reconhecer o seu erro, que isso é manifestação de força, de integridade, de honra, manifestar o seu erro e tentar repará-lo, corrigi-lo, extraindo dele todo aprendizado. Isso sim você sente compaixão pela pessoa. Mas coitado, quando eu digo coitado, você percebe que
pode parecer humilde e virtuoso, mas na verdade é extremamente arrogante. Dizer que uma pessoa é coitada é extremamente arrogante. O que eu estou dizendo nas entrelinhas? O que está no subtexto? Que a pessoa é incapaz, que a pessoa é menos do que eu sou. Então, coitada disso, coitada daquilo. Não, ela está com dificuldades, assim como eu também enfrento dificuldades. Vamos auxiliar na medida do possível e corrigir. A pessoa não quer lidar dessa maneira e vai se afastar de mim. É algo que a gente vai ter, conversamos sobre isso também. Teremos que lidar muito provavelmente. E isso a Joana nos adverte, ou é uma admoestação constante. Todo aquele que quer caminhar para o seu desenvolvimento vai se ver, principalmente nessa transição, cada vez menos acompanhado, para não dizer sozinho. Então, é uma experiência solitária. Por isso que se a gente não lidar bem com essa solidão, quando eu falo solidão, não é o isolamento físico, né? A solidão de você não se sentir pertencente. Você pode ter 10 pessoas à sua volta, tá dentro da sua casa com 30 parentes e você se sente sozinho, porque você não se sente compreendido. Você sente que você não tem companhia, sente que não há pertencimento. Porque as pessoas que tentam buscar com a autenticidade que a gente está buscando, tentando buscar pelo menos, não é um número elevado. Não é um número elevado de pessoas. Por isso que nos unirmos é uma atitude sensata. Em silêncios, né, então, ela não, mesmo nos campos morais da convivência com o erro, com o mal, em silêncios comprometedores, ela não frequenta esses campos morais. Antes, a humildade é ativa, ela é combatente, é uma palavra forte. Ela é combatente, ela é ativa, ela é decidida, sendo mais um estado interior do que uma apresentação externa. Ou seja, eu não preciso de formalidades externas. E falávamos disso também há algumas semanas. Olha como a gente consegue corromper as coisas. A simplicidade virou um artigo de luxo. O minimalismo, a simplicidade virou um artigo de luxo. Pessoas sustentando emprego, sustentando, qual que é o termo? Seguidores, né? Sustentando toda esse imenso grupo de seguidores, vendendo ideias de simplicidade e de minimalismo. Então virou um artigo de luxo. Sustentabilidade, minimalismo, etc. Isso é uma corrupção do termo. Eu não quero mostrar uma forma socialmente aceita de ser simples, de ser humilde, ou de ser minimalista, se esse é o termo que você utiliza. É uma forma real, é uma posição interior de reconhecimento dos meus compromissos, das minhas escolhas, da minha caminhada e manter-me fiel a ela. Então, essa humildade passa muito por fidelidade, uma fidelidade a nós mesmos, que a gente ainda não conseguiu construir. Por isso que a humildade tem que ser ativa, tem que ser combatente. Combatente por quê? Porque os convites que o mundo vai incessantemente nos fazer é para o caminho oposto. Então ela tem que ser combatente, decidida. E aí que é a relativização, que a gente traz. Porque senão nós vamos para aquilo que a gente trouxe no início, o fanatismo, não é isso? Eu sei que eu estou decidido e vou para o combate, mas a qualquer momento que eu perceber que a minha postura está errada, não vou me manter apegado a ela. Eu abro mão rapidamente. E aí é outra lição de Sócrates, que a gente vai citar aqui para aprender, tá? Não para a gente parecer inteligente. Qual que é a outra citação de Sócrates? Se você me convencer que eu estou errado, você vai me ver praticando isso, a sua verdade, amanhã na rua. Eu não vou ficar pegado à minha, porque não, você que falou, você sabe mais do que eu, isso significa que eu sou inferior. Não, o que está falando faz sentido. Realmente, está correto. Acredito nisso. Então, tomo a minha decisão e vou para a ação. Ah, mas isso também está errado. Perfeito, faço o ciclo, faço todo o processo de novo. O problema é que nós nos mantemos apegados demais às ideias, a valor ou compreensão de valores.
E nós já percebemos que o ato de humildade é perceber que a nossa compreensão é limitada. É a compreensão naquele momento que me permite dar um passo. Veja a trajetória. Eu compreendo naquele momento, reconheço que é uma compreensão limitada, tomo a decisão, vou para o combate, dou o passo que aquela compreensão me permite dar. Para dar o próximo passo, o que eu tenho que fazer? Tudo de novo, eu tenho que desapegar daquela, eu tenho que me desapegar daquela compreensão inicial. Ela tem que ser dilatada, expandida. Mas a pessoa, ela lê um livro que fala sobre paciência meio superficialmente e ela cria uma ideia do que é paciência, por exemplo, cristaliza aquilo por 30 anos e quer viver aquela paciência que ela acredita que é a absoluta, a verdadeira, a certa, por 30 anos. Isso não é um ato de humildade. O ato de humildade é reconhecer que a sua compreensão naquele momento foi para dar um passo, não para viver 30 anos com aquela ideia. A indiferença, não poucas vezes, assume a postura de falsa humildade. Essa indiferença, a gente tem um exemplo clássico também do lavar as mãos, né? Lavar as mãos, a indiferença, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ajudar, eu não vou interferir na sua vida, eu não... E a pessoa veste esse medo de se envolver no problema, de se envolver na situação, de proporcionar um auxílio a alguém e ainda quer passar por imagem de virtude, de humildade. Então por isso que ela fala, muitas vezes, não poucas vezes, a indiferença assume essa postura de falsa humildade. Na verdade é a indiferença, não humildade. Permanecendo fria ante os acontecimentos e alienando a criatura dos jogos humanos, ou seja, da vida. É uma forma patológica de comportamento que perturba a claridade do discernimento. E aí que é, olha como é que é bem tênue, né? E é por isso que a gente fala, a gente está estudando aqui agora, qual que é a nossa ideia? Depois de todas essas gravações, a gente vai pegar, apagar tudo para fazer tudo de novo. Porque não é para permanecer assim. Então, se a gente ler o livro Plenitude aqui juntos e falar, não, agora existe um curso pronto para a gente passar, não tem sentido. Pode ser que daqui a 2 semanas eu vá desdizer 90% do que eu disse aqui. E vocês devem fazer o mesmo, porque é uma compreensão do momento que está nos permitindo ler essa obra e dar o passo. Eu não quero guardar essa leitura por 30 anos. Eu quero ler o livro várias vezes durante esses 30 anos. Senão eu vou perceber que a minha compreensão, a Joana traz esse destaque. Vai ficar limitada. E eu posso tomar a humildade por indiferença. Imagina se eu estou tomando a humildade por indiferença, cristalizo isso em nível 30 anos. Não me parece uma decisão sensata. É mais fácil eu ter essa facilidade de me desapegar. Então não é só me desapegar de bens materiais. A gente também estudou no livro Plenitude. Humildade não é só desapego de bens materiais. Humildade é desapego de ideias. É desapego de convicções. É desapego de cosmovisões. Para perceber que não, eu não tenho condições de abarcar todo o universo e já me definir irrevogavelmente agora. E a gente estabelece esse movimento. Veja no nosso meio, quando às vezes fica sutil a questão. Às vezes a gente lê, a pessoa está sofrendo. Não interfira no sofrimento dela porque é necessário para o aprendizado dela. Tem pessoas que às vezes compartilham essa linha de raciocínio. Outros falam, não, a pessoa está sofrendo. Vai lá, auxilie, se for possível, ajude, mas não se envolve. Percebe, cada um vai dando diferentes ideias do que fazer. Você fala, o que eu faço então? Se eu faço, está errado. Se eu não faço, está errado. Então, é uma leitura pessoal que você vai fazer. Você não pode comprar a ideia de alguém. Você vai fazer a leitura no momento ali. Agora, você tem que tomar cuidado, que é aí que é o alerta, que essa leitura pode ser tendenciosa. Você pode querer ajudar, mas na verdade ali tem interesse, tem um ganho. Ou você pode não ajudar e falar, não vou ajudar, porque agora ela precisa passar por isso para aprender. Mas na verdade, não é essa a sua real posição diante do fato, é que você não quer se envolver com aquele problema, com aquela situação, com aquela pessoa. Então, mas isso ninguém vai poder fazer por você, só você mesmo. Isso não pode ser feito antes, é feito no momento. Então, a postura é, nós queremos ser melhores, queremos fazer o bem. Vamos fazer a leitura
naquele momento, de qual seria a postura que beneficiaria mais o sujeito, o ser, dentro das minhas potencialidades. Por isso que no exame de consciência seria interessante incluir mais a intenção do que os fatos. Não sei se essa viagem que eu fiz ficou clara também, porque às vezes eu divago. Tá ficando claro? Eu tenho uma facilidade para devagar, tá? Vocês me ajudando. A abnegação nunca é triste. Então, eu já errei a abnegação diversas vezes. A abnegação nunca é triste porque é terapêutica. Mas como assim a abnegação é terapêutica? Por que abnegação, humildade? A abnegação vem muito no sentido de anulação do eu. Mas a pessoa entende essa anulação do eu, anulação do ego, como matar todos os seus desejos, todas as suas vontades. Eu não posso ter vontades, eu não posso ter desejos. Eu não posso comprar isso que eu gosto muito, porque tem pessoas no outro lado da terra que não estão tendo nem alimento. Tá, mas o que eu posso fazer diante dessas circunstâncias? São extremos. Meu filho, mas ela era pequena, né? Eu conheci muitas mães das crianças filhos com condições muito mais acentuadas que o meu, problemas neurológicos. E eu tinha, e assim, eu falava com Deus, assim, sabe, algumas mães que é 24 horas do dia. Sim. Algumas exaustas, mas algumas felizes e sorridentes. Perfeito. Com certeza elas vão ter os momentos, mas eu sempre me achava pequena, sabe? Porque eu já não me teve, né? Minhas amigas com Deus, quando eu percebi que meu filho era diferente mesmo. Mas ele sempre foi doce, alegre, sorridente, nunca teve crise e agressividade, essas coisas. Então eu falava assim, eu olhava para essas mães nesse sentido. Perfeito. Mas eu não sei se é aquela coisa desse espírito que já alçou um pouco mais essa comunicação. Exato. Porque percebe, são graus. Mas mesmo que a pessoa não sustente aquilo por muito tempo, ela sustentou naquele momento que você pôde presenciar. Aquilo é um ato de caridade fantástico, porque você foi inspirada por aquilo. Agora, esse é outro ponto importante. Sentirmos-nos melhor pequenos, está relacionado a essa ideia da abnegação da humildade, mas não para nós nos martirizarmos, sofrermos. Não é uma comparação, não, um consegue, ele conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Eu não sei a vida do outro. Eu não sei as batalhas que ele está vivendo. Eu não sei as dificuldades, as fraquezas. Eu não sei da vida dele. Mas eu vou tomar aquele ato que ele demonstrou naquele momento e extrair daquilo a inspiração, o aprendizado, retribuindo com gratidão. Reconhecendo que eu ainda não consigo aquilo, mas posso conseguir. Então não pode ser nessa postura, se aquilo foi o que você falou, estou aproveitando o momento. Não pode ser aquela postura de tristeza, de rebaixamento, mas de inspiração. Nós sabemos que isso é difícil. Bastante difícil. A gente, às vezes, utiliza uma falsa ideia de força. Eu sou forte, eu aguento, eu sou forte, eu tenho que suportar. Então aí quando começa eu tenho que tem que ser bastante cuidadoso, né? Eu tenho que suportar, mas suportar o quê, por quanto tempo, como? Carregar tudo sozinho pode ser também um sintoma muito mais de egoísmo, de arrogância, do que de real humildade e abnegação. Nós não estamos aqui para suportarmos tudo sozinhos. É importante pedirmos ajuda, é importante construirmos comunidades, é importante o apoio recíproco, é importante a inspiração. Aí a gente vai para outro caminho, para outra ideia. Isso foi muito bem colocado. Não se pode nunca a outrem impor abnegação, que brota dos sentimentos mais elevados do ser. E eu arriscaria dizer que eu não posso nem obrigar-me, eu posso convencer-me e trabalhar-me para alcançar esse estado. Não, eu quero isso, então eu vou desenvolver, eu vou trabalhar. Mas impor uma abnegação por vias coercitivas, eu acho que nem a nós mesmos. Porque isso não é um recurso de aprendizado e desenvolvimento.
Ó, eu estou me obrigando, se eu estou me obrigando é porque eu estou vendo algum ganho naquilo. Eu tenho que entender qual que é o ganho que eu estou vendo naquilo, que está sustentando o meu comportamento, porque em algum momento pode ser que eu não aguente mais. Por isso que muitas pessoas desmoronam. Depois de um processo muito longo de suportar, ser forte, aguentar, aí a pessoa lê a realidade, a vida da pessoa e fala, ela é forte, ela é incansável, ela é isso, ela é aquilo. Mas talvez por dentro ela esteja num estado psíquico extremamente complexo. Por isso que não é tão incomum vermos pessoas com alto grau de dedicação, nas vias religiosas principalmente, vivendo depressões, tendo etapas de depressão, etapas de questionamento da própria vida, da própria fé, e com muita dificuldade de se reerguer. Porque superestimaram as suas potencialidades e as suas forças, tornando-se quase deuses, não humanos, sobre-humanos, o que não é saudável também. Da mesma forma, a humildade é cativante, sem aparência, ou seja, ela é bela, não atraente. Sente-se-lhe o perfume primeiro, para poder se vê-la depois, qual ocorre com as delicadas violetas. Lindo comentário da Joana de Angelis, fantástico. Então, a humildade é cativante, mas sem aparência. Quando se é humilde, logra-se a pureza com o desprezo pelo puritanismo, bem condizente com as nossas reflexões. Então, eu busco a pureza, não o puritanismo. O puritanismo é o fanatismo. O puritanismo é o sintoma que mascara a minha raiva, a minha frustração, a minha insegurança, o meu medo e a minha raiva de não poder viver o que eu gostaria de viver, de fato, para passar uma falsa imagem de santidade. Não nos tornamos nem humanos ainda e já sonhamos com santidade. Então, pureza, não puritanismo. Vive-se a sinceridade sem a preocupação de agradar. Olha que interessante reflexão sobre a humildade, sem ser um conjunto de regras que eu vou ticando. Então, ela não está dando os 10 passos da humildade. Ela está falando de forma mais ampla para que você consiga encaixar aquilo na sua subjetividade. Então, ela diminui um pouco o grau de abstração, a amplidão do conceito, mas ainda mas sem limitá-lo a ponto de você não conseguir colocar a sua identidade naquilo. Então, você fala, eu quero buscar essa humildade. Então, você vai lograr a humildade sendo puro, não buscando o puritanismo falso. Vivendo a sinceridade, sem ofender, mas também sem se preocupar em agradar. Confia-se no sucesso das realizações, mas não se lhes impõe as propostas. Tudo transcorre em uma psicosfera de harmonia e naturalidade. Isso mostra que estamos num caminho favorável, realista, de desenvolvimento da humildade. E isso finaliza o nosso 11º capítulo. São muitas reflexões. Posso fazer o primeiro eixo do 12º capítulo? Vocês acham que conseguimos seguir? Então vamos. Porque às vezes a gente sobrecarrega a psique com muitas reflexões. Né? Só dessa leitura aqui, que na verdade não é a primeira vez que eu estou lendo aqui com vocês, né? Já estou lembrando de muitos momentos da minha semana. Não sei se isso acontece com vocês também. 12º capítulo, último capítulo do livro Autodescobrimento, mas óbvio, de muitas releituras. Então é o triunfo sobre o ego. E é o último eixo, vamos ver se a gente consegue 1 ou 2, não sei ainda, mas primeiro eixo desse capítulo, infância psicológica. Vou falar sobre infância psicológica. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. Às vezes o ser se desenvolve intelectualmente de maneira razoável, e obviamente hoje na nossa civilização, o desenvolvimento intelectual para aqueles que desejam está realmente facilitado, razoavelmente facilitado. Hoje nós temos recursos para aprendizado aí fantásticos,
para aprender outros idiomas, para aprender qualquer área da filosofia, da ciência, o que você quiser aprender, você tem acesso hoje. Só precisa ter força de vontade, disciplina, constância, fazer boas escolhas. Não é tão simples, né? Mas recurso nós temos. Só que esse desenvolvimento intelectual não vem acompanhado necessariamente de desenvolvimento emocional. Então, nós ainda somos seres fragmentados. E aí você percebe que nessa situação fica ainda, poderíamos dizer, até pior. Porque se a pessoa tem uma natureza intelectual, uma condição intelectual avançada, mas uma imaturidade emocional gigantesca, podemos acrescentar moral, ela vai ter uma ferramenta muito mais potente para fazer exercícios desastrosos de experiência de vida. Eu imagino. Não deve ser um ambiente em que isso se manifesta com bastante facilidade, né? A pessoa tem domínio de vários idiomas, entende da lei, memorizou a página, o parágrafo, tudo fantástico. Mas ela só faz aquilo como exercício de poder, violência, absolutamente utilitarista, muitas vezes corrupto, e se acredita ainda próximo de um Deus. Lamentável. Mas não é só lá, eu imagino que lá esteja até um pouco potencializado, mas não é só lá. O amadurecimento psicológico é mais complexo, exigindo contínua atividade moral e cuidadosa realização pessoal. Então nós não buscamos desenvolvimento intelectual para exercício de vaidade. Esse é o primeiro ponto. Então é interessante que Helena Blavatsky, num dos livros, eu não me lembro qual é o livro agora, não vou lembrar o título do livro, são vários, não vou lembrar agora, quando lembrar, ela comenta justamente isso: aquele que deseja iniciar-se na senda da sabedoria, o primeiro passo é reconhecer que o seu desenvolvimento intelectual não está a serviço de uma vida utilitarista. Então não é para ganhar status, não é para ganhar poder, não é para exercer domínio ou tirar vantagens, ou para ostentar como um belo amuleto. Não. É o desenvolvimento intelectual para que tenhamos condições de adentrar, aí ela utiliza o termo salas, as diversas salas dos diferentes níveis de sabedoria. Até por isso, muitas escolas que foram falsamente acusadas, outras, infelizmente, cometeram muitos erros, não sempre há problemas, né, na história da humanidade, mas há escolas sérias que eram iniciáticas, herméticas. Não era para fazer joguinhos, brincadeiras, precisava ser, porque eram conhecimentos que não poderiam ser proporcionados a pessoas que não estavam dispostas a um compromisso moral e um compromisso de desenvolvimento emocional, ou seja, da psique como um todo. Então, há pessoas que criticam, eu particularmente acho que é algo relevante, precisa ser levado em consideração também. Mas vai ser difícil encontrarmos, por exemplo, né, num vestibular para medicina, uma avaliação moral, né, uma avaliação emocional. Né? A pessoa faz uma prova lá, beleza, demonstrou um conhecimento técnico ali, e ela se torna um médico muitas vezes, ou infelizmente, com diversas intenções, menos de salvar vidas. A criança insegura que permanece no subconsciente do ser adulto, está falando da nossa criança interior, dele faz um infeliz, esse adulto, né? Faz desse adulto um infeliz. Porque o impele a comportamentos ambivalentes, instáveis, ilógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza a agressividade. Sente necessidade de carinho e desvela raiva, ódio. Precisa de apoio, de amparo, no entanto foge, isola-se. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a mediante bem urdida crueldade. Olha que interessante. Sofre carência de afetividade, ou seja, não se sente amado, um desamor, que aí pode remontar à infância, toda a trajetória do ser, mas ele não quer resolver isso, enfrentar isso. E aí são diversos motivos. Exigiria uma análise pessoal. Prefere esconder-se por uma crueldade numa crueldade bem urdida.
Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Bom, aí acredita que é um exercício de justiça, mas na verdade é só vingança. Não sabe diferenciar, porque ele tem à sua disposição o aparato da lei, mas ele, na sua infantilidade, confunde justiça com vingança. Ele vinga-se acreditando estar exercendo justiça, aproveitando o exemplo que foi dado. Essa criança interior é uma grande metáfora bastante interessante, porque também não é o nosso intuito extirpá-la, retirá-la, mas conduzi-la na nossa dinâmica psíquica para a mesma direção. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Essa criança interior, ela é a responsável por esse deslumbramento, esse encantamento, essa novidade, essa jovialidade. Nós não queremos tirar essa leveza, essa jovialidade, esse encantamento da vida. Mas nós não queremos uma criança interior, aproveitando a metáfora, falando metaforicamente, uma criança interior mimada, agressiva, desobediente, mimada. Então, a nossa criança interior não pode ter essa manifestação. Precisa ser aquela criança interior cheia de vida, criativa, né? O vinde a minhas criancinhas nesse sentido, da potência da criança interior, que a gente até chama na psicologia da criança divina, um renascimento constante dessa criança divina, trazendo entusiasmo, energia, vitalidade e interesse, para a gente não perder o gosto pela vida. Tá? Então não confundam com a ideia de, não, preciso fazer a minha criança interior se tornar um adulto interior. Não, não é essa a ideia. A ideia é, o que ela está fazendo na sua dinâmica? O que ela está exigindo de você? Quando você se sente carente, por exemplo, aí você pode ver no próprio relacionamento conjugal, no relacionamento parental, a pessoa chega querendo uma palavra, um conforto, um consolo, um abraço, e o outro está totalmente perdido lá nos seus afazeres. Tá? Qual que é a sua postura? Você vai sentar, dialogar, manifestar a sua insatisfação, a sua tristeza? Ou você vai fingir que não, está tudo certo, eu não precisava daquilo, e vai para a crueldade? Aproveitar a oportunidade para uma discussão, para uma acusação, e aí se constrói uma celeuma gigantesca, uma briga que às vezes os dois nem sabem como aconteceu, como chegou naquele ponto, chegou àquele ponto. Então percebe a diferença? Não preciso dizer, não, nunca me sinto carente. Como assim você nunca se sente carente? Todo mundo se sente carente. Todo mundo precisa desse afeto, desse reconhecimento, de um elogio, de um carinho, de uma atenção. Senão nós vamos de novo para aquela ideia do super-herói fantasioso. Não. Agora a questão é como eu manifesto isso. Eu vou manifestar com birra, com gracinha, com provocação, com violência, com sarcasmo, ou com um diálogo realmente franco? Me decepcionei porque eu esperava isso. Estava precisando disso. Eu não brinco mais. Exato, mais ou menos nesse sentido, né? Então não dá mais. Você deveria ter percebido se eu ter falado. E aí a gente vai ver a reação do outro. Agora imagina duas crianças mimadas no interior do suposto adulto, frustradas, carentes, inseguras. Muito provavelmente será um cenário de conflitos difíceis de lidar. Noutras vezes, as reações que assumirá diante das lutas a que seja convocado fazem-se caracterizar pelo ciúme. Olha só, o ciúme, a mágoa, a raiva, o ressentimento, particularidades do ser infantil não desenvolvido, ainda imaturo. Principalmente na forma como ele manifesta, como você manifesta essas experiências que são humanas, que são do nosso estágio. Sentimos sim ciúme, ressentimento, tudo que está aqui. Tem alguma coisa que foi citada nesse parágrafo que você nunca sentiu? Tem alguém que nunca sentiu? Melhor nem manifestar, porque a gente vai ficar mais invejoso, porque a gente sente, né? Então, ciúme, mágoa, inveja, raiva, ressentimento, são processos que acontecem, que a gente precisa enfrentar. Então, a gente pega a criança, nessa metáfora, senta com ela, vamos conversar, o que está acontecendo? Por que você está se sentindo assim? E aí a gente consegue levar isso para o outro, aquele outro próximo, que a gente confiou, que a gente espera afeto, que a gente estabeleceu um vínculo mais íntimo, e a gente tenta dialogar sobre isso. Mas não ir para a violência, a negação, e aí com sintomas
que vão substituí-los. Oi. E quando a pessoa não sente sentimento, não sente mesmo. Só que ela também se torna diferente. Exato. Aquilo não dói dela, mas... Então, na verdade, não é que ela não sente. Ela está num embotamento emocional. Ela está na indiferença, talvez, é uma possibilidade, como mecanismo de defesa pela dor que lidar com os sentimentos proporciona. Então, a pessoa se convencer, não sinto nada. Não sentir nada é um embotamento emocional. Nós precisamos dessa sensibilidade. Então, não sinto ciúme em relação àquilo, ok. Mas dizer não sinto ciúme é diferente, percebe? Não, aquilo não me magoa, possível. Mas não sinto mágoa de nada na vida. Eu já acho menos provável. Não estou aqui para julgar ninguém, não sei se... Mas eu não saberia nem dizer como é essa situação. O ser humano passa por essas experiências ainda. E isso para todos os outros. Ressentimento. Aquilo não me causou ressentimento, ok. Mas dizer nunca sinto ressentimento, com nada vou sentir ressentimento. A gente tem que tomar cuidado para reconhecer se isso realmente foi uma conquista efetiva. Ou se a gente está com alguma frustração, algum bloqueio, algum receio. Mas são hipóteses. Eu conheço a experiência de viver isso umas 1000 vezes por dia. Então, dessa experiência, eu já me sinto mais à vontade para falar. Viver isso diversas vezes por dia. Mas tomemos cuidado com a indiferença. Ela é perigosa. Para ocultar o desamor por si mesmo, adorna-se de coisas que chamam a atenção. Já outra frase para a gente refletir bastante. E busca prazeres que lhe não saciam a fome dos desejos. No fundo, odeia a própria debilidade de caráter. E ao odiar a própria debilidade de caráter, ela acaba se comprometendo, a pessoa acaba se comprometendo cada vez mais, fingindo não tê-la, fingindo não possuí-la. E isso vocês percebem que é da natureza do desejo? O desejo não foi feito para ser saciado. O desejo foi feito para nos colocar em movimento. Ele direciona a nossa energia psíquica e também ele está sempre mutável. O problema é o apego ao desejo. Acreditando que eu vou permanecer naquele caminho indefinidamente, porque ali eu vou me saciar plenamente. Esse é o equívoco. É da natureza do desejo nunca ser saciado. A partir do momento que você faz o seu desejo virar alguma coisa que você quer, são coisas diferentes, a gente vai falar semana que vem. O desejo vira uma coisa que você quer. Assim que você alcança aquilo que você quer, o que acontece? Você vai querer outra coisa, porque é da natureza do desejo ser convertido em querer. Então, se você pensa que aquilo vai saciar, e você se apega ao desejo, se apega àquela ideia, vai proporcionar o que a gente estudou no livro Plenitude, se chama sofrimento. E finalizando, a felicidade, o equilíbrio e a autorrealização merecem todo o investimento de esforço pessoal. Lembrando-nos novamente do nosso compromisso e da nossa decisão, escolha. Escolhemos a autorrealização. Para isso, vamos investir os nossos esforços. Todos, na medida das nossas capacidades. De modo a erradicar esses fatores de perturbação, que ficaram ignorados, porém continuam pulsantes e dominadores. Então, erradicar os fatores de perturbação, e essa que é a questão, que é o cuidado com a indiferença, que muitas vezes não foram resolvidos, mas ficaram ignorados. Mas aí que a gente já percebe, ignorá-lo, já compreende, perdão, ignorá-lo e paralisá-lo significa que ele não vai atuar na nossa psique. Não, ele vai atuar, mas ele atua de forma velada, de forma disfarçada. E aí ele vai para o inconsciente, gera todos esses sintomas, e a gente veste esses sintomas, muitas vezes, foi o que nós estudamos hoje, de virtudes religiosas. E é isso que a gente quer desconstruir. Pelo menos é a nossa tentativa. E aí finalizamos então o livro A Autodescobrimento na próxima quinta-feira, na próxima semana.